vamos agora para aquilo que são as obras de Santa Engrácia em Odivelas, mais concretamente as obras do Mosteiro de Odivelas, todas aquelas empreitadas, aquelas entidades a quem foram prometidos espaços, aqueles alugueres que são uma vergonha, porque ao longo destes anos todos são milhões já, e todos sabíamos ao que íamos, e aliás houve vários alertas sobre isso, e continuamos a pagar aluguer, continuamos a não ter as entidades instaladas. Eu não vou referir, porque acho que não devo referir. Se o Pedro Galhovo quiser referir, refira. Mas como é que estamos em relação ao mosteiro? Isto já andamos nisto há uns 10 anos, penso eu. Olha, eu nessa matéria, nós tivemos debate do Estado do Município esta semana, e eu tive a oportunidade de colocar essa questão, não só à vereadora, que é da Saúde, mas também é da Cultura, Ana Isabel Gomes, que sobre isso nada me respondeu, e depois ao Sr. Presidente de Câmara, como é evidente que respondeu na medida daquilo que achou que seria conveniente. Ponto de situação das obras de requalificação e adaptação do Mosteiro São Denis de São Bernardo. O Sr. Presidente, sempre que se lhe pergunta sobre o futuro do mosteiro, no que diz respeito à transferência das unidades orgânicas do IXE, Instituto Superior de Lisboa e Valtejo, antigo Instituto Superior de Ciências Educativas, e ao CMDD, ao Conservatório de Música Dom Dinis, a resposta é: estamos em obras de prospeção, é preciso avaliar quanto é que terá que ser gasto na requalificação nas obras do mosteiro. Aliás, a residência universitária do ISCTE já está em pleno funcionamento, com uma lotação de mais de 90%, a funcionar nas antigas camaratas do Instituto de Odivelas, e portanto essa parte está solucionada, porque o IXE, dormitório, sim. O IXE fez um investimento, o IXE não, o ISCTE fez um investimento e conseguiu lutar aquela residência universitária. Mas no que diz respeito ao resto, a melhor resposta que o Sr. Presidente tem para dar é que o Parque da Cidade de Odivelas está em grande velocidade de requalificação. E, portanto, sempre que se fala das obras do mosteiro e da transferência das 5 unidades orgânicas para o mosteiro, ele fala do Parque da Cidade de Odivelas, que será o futuro Parque Dom Dinis, e que, hipoteticamente, para o ano, as obras, em 2027, as obras estarão concluídas e será possível ver o grande Parque da Cidade, com um rio, passar por meio do parque e várias valências do ponto de vista lúdico, cultural e recreativo. Mas não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é disto em números. Desde 19 de janeiro de 2019, portanto, de 14 de janeiro de 2019, portanto, estamos a falar, se fizermos agora aqui a conta, 14 de 7 de 2026, em 7 anos e meio, foram despendidos 2.106.000 euros em rendas, a 23.400 euros de rendas por mês que a Câmara Municipal paga ao Ministério da Defesa Nacional. Eu sou o Presidente de Câmara, agora na última Assembleia, diz em alto e bom som que tentou renegociar o contrato com o Ministro da Defesa Nacional e que o Ministro da Defesa Nacional, curiosamente Presidente do meu partido, terá dito, passado 7 anos e meio de discussão do contrato, não aceita a renegociação do contrato. Mas repara, quem de nós é que faz um contrato com uma entidade, seja ela pública ou privada, e em 50 anos de duração do contrato chega a 7 anos, é que não foi passado ano e meio, foi passado 7 anos e meio e diz, olha, se calhar nós estamos a pagar um valor de renda muito alto. Claro que objetivamente a resposta do outro lado terá sido, digo eu que não sei, que não falei com o Nuno Melo sobre isto, terá sido, bom, se calhar já é um bocadinho tarde para perceberem que a renda era elevada, porque estamos a pagar 23.400 euros de renda por mês pela cedência de utilização do Mosteiro de São Denis de São Bernardo, e a par disso pagamos cerca de 995.000 euros de rendas por ano aos 4 ou 5 edifícios municipais que temos arrendados a privados. Portanto, 2 anos que era suposto serem libertados para... Claro, o objetivo foi esse. A estratégia do Executivo Municipal foi nós vamos arrendar o Mosteiro de São Denis de São Bernardo porque vamos deixar de pagar cerca de 1 milhão de euros de renda por ano e, portanto, a preços mais acessíveis, passamos as unidades orgânicas para o Mosteiro de São Denis de São Bernardo. O que, aliás, faz todo o sentido. Eu não tenho nada a opor. É uma boa ideia. O problema é a implementação. Nada a opor essa estratégia. Agora, o que é surreal, não tenho outra palavra,
é que nós vamos chegar a 2029, mas garanto isto, nós vamos chegar a 2029, que é como quem diz, ao final deste mandato, e garantidamente as unidades orgânicas não estão a funcionar no Mosteiro de São Luís de São Bernardo. Não estão, porque as obras nem sequer começaram. Portanto, quando apelida de obras de Santa Engrácia, eu espero que não dure os mesmos 600 anos, mas de facto é muito visível que é um ponto fraco e é uma entorse no Executivo Municipal quando se fala das obras do Mosteiro de São Luís de São Bernardo. Porque não só as obras para a transferência do IXE não começaram, como as obras para a transferência do Conservatório de Música de Dom Dinis não começaram, como da própria Câmara. E nisto a Câmara devia dar o exemplo, não é? Porque se é a Câmara que paga a renda, 23.400 euros. Pois o problema é quem é que paga a renda. São os municípios. Pois. Deveria ter interesse em desonerar o erário público e, portanto, passar o mais rapidamente possível para o Mosteiro, porque era menos rendas que pagava, não é? O problema é que os nossos cidadãos não veem estas coisas. Mas tem que saber. Não tomam em nota isto e permitem que a gestão continue a ser assim. Porque, se calhar, o seu presidente tinha outras atitudes se a população estivesse mais atenta. Eu digo muitas vezes, eu fiz campanha na rua pela AD, como é sabido, e estive em todas as freguesias do Conselho a fazer campanha ao lado dos candidatos a Presidente de Junta, do candidato a Presidente da Câmara, Marco Pina, candidato a Presidente da Assembleia, Sandra Bem. Se todos os municípios que disseram que votavam na ADI e que estavam muito descontentes com o Executivo Municipal tivessem votado na ADI, a ADI hoje governava a Câmara Municipal de Odivelas. Mas não, quer dizer, os municípios podem se queixar essencialmente deles próprios. Exato. Porque não deram uma maioria absoluta ao PS, é verdade, mas ainda assim deram as eleições, o PS ganhou as eleições com os votos destes municípios que se queixam de tudo. Queixam-se da recolha do lixo, queixam-se da falta de estacionamento, queixam-se dos montes que existem na cidade, queixam-se da constante falta de água de abastecimento do Chimar na cidade, mas são esses municípios que depois votam no Partido Socialista. E, portanto, volta novamente aquela grande frase do Sr. Presidente da Assembleia, Miguel Cabrita, que legalmente podem fazê-lo, não podem? Moralmente. Mas legalmente podem, não podem? Portanto, os municípios têm que, como dizia o outro, aguenta. Vamos passar agora para outro. Penso eu, que aqui do Mosteiro estamos arrumados. Sim, só o que posso dizer sobre o Mosteiro, para finalizar, é que o Mosteiro é uma componente muito importante da requalificação da zona histórica da cidade. Claro. E vai dar uma vitalidade ao centro da cidade de Odivelas. Aliás, o parque da cidade vai ligar ao Parque Naim de Gomes e, portanto, às colinas do Cruzeiro e, portanto, vai ficar uma grande operação de requalificação da cidade. E eu acho que estas obras são urgentíssimas. Eu fico estupefacto quando só se fala do Museu da Cidade de Odivelas, em que tem uma componente museológica onde consta o espólio até das antigas alunas do Instituto de Odivelas, e não se fala da urgência da transferência das unidades orgânicas para o Mosteiro. Acho isso incompreensível, até do ponto de vista financeiro. Pois, eu acho que é uma vergonha. Aliás, não... manifestando aqui o meu... Eu não sou católico, mas choca-me um pouco. Não precisa de ser para não ter fé neste executivo. Não, mas isso é outro problema. Eu só ia referir é que, não sendo católico, portanto, pondo do lado os meus interesses de fé, choca-me um bocado também a utilização abusiva da Igreja do Mosteiro e aqueles senhores que nem sequer olham para as pedras que pisam. Eles não olham para as pedras que pisam, não sabem os significados que ali estão, não conhecem as tradições e a história e usam a Igreja para tudo e mais alguma coisa e um par de botas. Aí também a Igreja, mesmo a nível nacional, devia tomar uma posição sobre o uso abusivo da Igreja do Mosteiro para determinados eventos coloridos. Eu, sobre esse ponto, a única coisa que posso dizer é que eu já por diversas vezes sinalizei ao Patriarcado de Lisboa, em particular o atual Patriarca, Dom Rui Valério, essa situação. Porque, de facto, nós temos assistido até espetáculos culturais, balé, de música, concertos, na Igreja do Mosteiro, que é uma igreja que está sacralizada. Pois. E, portanto, nem sequer se dão ao trabalho de sacralizar a igreja para fazer eventos culturais. Peças de Gil Vicente, enfim, já houve todo o tipo de espetáculos que possa imaginar sim. na Igreja do Mosteiro. E se ninguém fica chocado com isso, a comunidade católica de Odivelas, da qual eu faço parte, devia ficar. Devia ficar, em particular, e eu vou dizê-lo, a paróquia de Odivelas.
em particular a paróquia de Odivelas. Mas ali há muito mais que a Igreja Católica. Devia ficar João Pedro. chocado com isso. Devia ficar chocada com isso. Ali... Porque, de facto, a Igreja muitas vezes não abre para homilias ao domingo, mas abre para espetáculos culturais com teores, aliás, muito pouco católicos, devo dizer. Sim, mas independentemente disso, o que eu digo é que ali há uma outra dimensão, não é só a Igreja Católica. Eu continuo a dizer, a senhora vereadora Isabel Gomes devia olhar para as pedras que estão na igreja. Não olham, não leem, não sabem o que é que estão a fazer ali. E eu acho que isso é muito triste. E como sabe, ao lado, portanto, nas alas laterais da igreja do Mosteiro de São Bernardo está sepultado o rei Dom Dinis e Dona Maria Afonso, quer dizer, estão a assistir serena e impavidamente eu acho que Dom Dinis, a série de espetáculos culturais. O rei Dom Dinis teria vergonha de estar aqui sepultado hoje. É a minha convicção. Isso, portanto, não falem muito. Nessa medida sou mais otimista. Pois, eu sou mais pessimista e acho que aquilo que têm feito e continuam a fazer é vergonhoso. E baseio muito naquilo que foi a nossa grande historiadora, a Maria Máxima Vaz. A Maria Máxima Vaz. E, portanto, não me venham com chazinhos que eu bebo mais café. Vamos então aqui ao nosso último tema, embora esteja a ficar um bocado emotivo e eu não me queria emocionar muito. Ora bem, o plano de mobilidade urbana e transportes e a grande questão, a grande promessa da expansão da rede do metro. Odivelas Loures, o João Pedro Galhofa há pouco já referiu algumas notas sobre isto. Tem sido utilizado muito como tema eleitoral. Como é que estamos deste plano de mobilidade urbana e transportes? E em relação a esta linha que agora lhe chamam Violeta. Uhum. Olha, dizer o seguinte, sobre a linha Violeta, como sabe, foi uma bandeira do Partido Socialista, os dois, tanto os Odivelas como Loures, na época, no período eleitoral. Da CDU. E da CDU também. E, portanto, o que é que eu posso dizer sobre isto? O projeto, inicialmente, foi pensado para estar para estar operacional em 2026. O investimento de 527 milhões de euros inicial, que rapidamente agora se calcula ou se projeta em mais de 700 milhões de euros. Portanto, há aqui uma derrapada. Houve uma injeção até do governo em mais de 150 milhões de euros. Já agora dizer que foi este governo que percebeu que era impossível realizar esta obra por 527 milhões de euros. E, portanto, o Ministério das Infraestruturas, o Conselho de Ministros, portanto, o Ministro propôs e o Conselho de Ministros deliberou a injeção de mais de 150 milhões para esta obra, sendo que percebeu duas coisas. A primeira é de que esta obra não se faz por 527 milhões de euros e terá que se fazer por mais de 700 milhões, que é uma derrapagem enorme. E o Partido Socialista, enquanto foi governo, não percebeu isto. Não percebeu, achou que fazia isto por 500 milhões de euros. Por outro lado, há aqui uma vantagem objetiva. Inicialmente, a Câmara Municipal de Loures e de Odivelas tinham que investir neste projeto. Estamos a falar de 70 milhões de euros da Câmara de Loures e 50 milhões de euros da Câmara de Odivelas, e o Governo vai pagar, ao abrigo do PRR, estas expensas. Portanto, vai ser o Governo a pagar. Isso é justo. Porque no Porto também o Porto é o Governo que paga tudo. Justíssimo, mas vai investir na expansão da linha amarela até Loures, portanto até Santo Antão do Tchau, né? E passando até pelo HBA, o que será uma mais-valia quantitativa assinalável. Mas temos que dar esta nota, que é, aquilo que me espanta é que o senhor Presidente de Câmara, que usou esta bandeira eleitoral em 2025 como, enfim, a sua capacidade de influência sobre o Governo, da expansão da linha amarela, ou se quiserem, a linha violeta até 2026, portanto, ficando operacional até 2026, é o mesmo Presidente de Câmara que hoje não quer falar sobre o tema. Não fala sobre o tema, não se percebe, quer dizer, toda a gente entende que o Presidente é a favor da expansão da linha amarela e que defende que o metro seja expandido até Loures. Aquilo que não se consegue compreender é que o Presidente de Câmara, que no tempo do Partido Socialista, sobre este tema fazia disto bandeira política, e bem, porque é uma ótima medida para todos os odivelenses. Claro. Hoje, como é o Governo que vai pagar a obra, como é o Governo que vai realizar a obra, e como a intervenção da Câmara Municipal de Odivelas e de Loures sobre isto é nenhuma, porque a não ser no que diz respeito à requalificação do espaço
para as estações de metro, para as 18 estações Sim, de metro em parque de Odivelas, e estacionamento. o parque de estacionamento, a intervenção destas duas câmaras municipais é nenhuma. Hoje o Sr. Presidente de Câmara já não quer fazer bandeira disto porque está a ajudar o governo da AD sobre este tema e, portanto, não tem nenhum interesse em falar deste tema e, pronto, calculo, é essa a projeção e que está prevista, que até 2029 tínhamos a expansão da linha amarela até Loures e, portanto, linha violeta. Agora, dir-me-á, se calhar está a ser muito otimista. Eu também acho que estou, mas esta é a projeção do governo. Esta é a projeção do governo. Otimista, sim. E eu também diria que isto dará imenso jeito a estes dois presidentes de Câmara. Porque se tiverem metro em Odivelas, aliás, de Odivelas até Loures, em 2029, isto é uma mais-valia para ambos os executivos. Mas pronto, o que eu acho muito curioso é que o Sr. Presidente estava muito entusiasmado com este projeto no governo do PS, com António Costa. E agora, não está tão entusiasmado com o projeto com o governo AD de Luís Montenegro. É muito curioso, quer dizer, parece que o projeto já não é tão bom quanto era há cerca de 3 anos atrás. Deixou de ser um projeto interessante para o Conselho de Odivelas, porque toda a gente já percebeu que quem vai fazer a obra é o governo. Eu, aliás, lembro-me da visita do Sr. Ministro do Ambiente a Odivelas e com os números que ele tinha na altura, e eu, na altura, acrescentei-lhe mais 50 milhões e o Sr. Ministro teve a ousadia, secundado pelo Sr. Presidente Hugo Martins, me dizer que, não, então, com esse valor que o Sr. Jornalista está a apontar, fazíamos 2 metros. Hoje estamos a ver que, se calhar, eu próprio fui muito otimista na altura e que poderíamos ter, se calhar, logo tido outra orçamentação, porque toda a gente dizia que aquilo eram números irrealistas. Eu queria só dizer que em 2024, quando foi lançado... Em relação ao metro. Quando foi lançado o projeto do metro, o Sr. Presidente de Câmara de Odivelas disse, e faço aqui a referência: hoje é um dia histórico para a mobilidade da área norte AML. Os ganhos são sobretudo de menor pressão de tráfego e mais estacionamento, porque o novo metro apanha os utentes em Loures mais a montante, dando melhor acessibilidade ao HBA, menor ruído e menos emissão de gases para a atmosfera. Portanto, este entusiasmo todo que havia em 2024 com o governo de António Costa era o entusiasmo que agora se esperava do seu Presidente de Câmara com o governo de Luís Montenegro. Porque se o projeto era bom em 2024, não deixou de ser. As razões são as mesmas. Não deixou de ser em 2026 porque mudou o governo. Aliás, até devem ser melhores, porque o governo injetou mais 150 milhões na expansão do metro até Loures. Portanto, eu não percebo a falta de entusiasmo do seu Presidente de Câmara sobre este tema. O concurso ficou deserto exatamente porque o valor não era realista. Não era realista, exatamente. Pronto, agora, que realmente a grande vantagem para Odivelas é que a montante as pessoas vão apanhar o metro em Loures e não se calhar descongestionar um pouco Odivelas, mas claro, isso mantém-se. Agora, não pode servir de campanha eleitoral para o seu Presidente Hugo Martins e depois, quando é interrogado sobre a questão, fecha-se em copas, como se costuma dizer. E são 17 estações, é muito importante. E expropriações, João Pedro Galhão? Ninguém fala nisso. Expropriações vai competir ao governo, não é? Porque na medida em que... Sim, mas há a população que não sabe disso, não é? Pois não sabe. Há pessoas que vão ficar sem casa. Sim. E há empresas na zona industrial da Póvoa de Santo Adrião que vários edifícios industriais que vão ter que ser demolidos e essas pessoas vão ter que ser indenizadas. Mas isso a população está informada, é que eu não noto. Não, houve o período de consulta pública, como certo, sabe. Mas isso, pouca gente... Mas na verdade, eu acho que a Câmara não tem feito aí o seu trabalho. Eu acho que a Câmara não tem informado... Não tem divulgado, não tem informado os municípios, nem tem informado os empresários daqueles que vão ter que ser, expropriados e nessa medida têm que ser notificados e têm que ser indenizados. E as pessoas têm que estar a contar com isso também. Porque é a sua vida futura que está em causa. Eu conheço alguns empresários nesta zona industrial que estou a falar, da Póvoa de Santo Adrião, em que eles não estão preocupados com isso, até porque nunca ninguém lhes falou disso. Pois. E quando lhes expliquei que se calhar tinham que ficar preocupados com o tema, eles olharam para mim e disseram: mas estamos à espera que o Sr. Presidente de Câmara faça uma assembleia dos empresários aqui deste parque industrial e fale connosco. Ficam alerta. Os seus empresários da Póvoa
pessoas... Mas repare, como este pelour agora é dos assuntos económicos e até está sobre a alçada de um vereador do PST, também pode ser o Mas vereador do não PST. é o vereador Rui Teixeira que vai tratar este assunto, até porque Pois, não tem conhecimentos, nem Não sei. tem capacidade técnica para falar em algumas questões que ali Mas se colocam. tem que se falar com estes empresários. Tem que ser o Presidente da Câmara, penso Estes eu. empresários vão ficar prejudicados. E muita não há gente vai nenhuma ficar dúvida chocada, fica aqui o alerta. Sobre a Ribeira da Póvoa, aqueles empresários fazem a travessia da ponte e a Ribeira da Póvoa, vamos chamar assim, há ali um parque industrial, E é considerável. é considerável, vai ser demolido. João Pedro Galhofe, um minuto final. Falámos aqui em vários assuntos, mas alguns que gostávamos de falar e não temos tempo. Um minuto final para deixar aqui uma mensagem ao seu eleitorado e ao povo em geral aqui do município de Odivelas. Sim, o que eu queria dizer como minuto final é que eu acho que o CDS faz muita falta a Odivelas. Nós somos um partido de direita moderada, não somos um partido radical, nem nunca seremos e não queremos ser. Não cedemos ao populismo nem à demagogia e somos um partido que apresenta propostas alternativas e o Presidente da Câmara sabe perfeitamente disso. O seu grupo municipal reprova as propostas e muitas vezes até aproveita as propostas apresentadas depois pelo grupo municipal do Partido Socialista como se fossem deles. Portanto, ele sabe perfeitamente que nós temos uma capacidade propositiva e só temos um eleito, atenção, maior do que qualquer outro partido. Muitas das vezes vai beber das nossas propostas e depois implementa-as como sua e eu não vejo nenhum problema com isso, só se for a nível de direitos autorais, isso aí, de facto, muitas vezes acho estranho. Mas devo dizer que eu acho que faz muita diferença uma voz da oposição do CDS em Odivelas e que, como digo, tenho realmente pena que não haja mais eleitos do CDS na Assembleia Municipal, porque se um deputado do CDS faz este trabalho, 2 ou 3 fariam um enormíssimo trabalho em Odivelas. Quanto a um tema que eu acho muito importante, que é a política de estratégias a nível local, o CDS tem que fazer, naturalmente, é o seu trabalho, prova de vida. Nós vamos ter futuramente eleições não a nível autárquico, mas a nível europeu e, portanto, as eleições europeias. E, portanto, aquilo que faz sentido é que o CDS, a determinado momento, concorra sozinho e demonstre o que vale a nível eleitoral. Na última Assembleia, sou Presidente, enfim, fez uma farpa dizendo que o CDS está-se a diluir no PST. Eu não sou do PST, não sou social-democrata e espero não vir a ser nos próximos anos. E, portanto, nessa medida, acho que o que faz sentido é que o CDS se recentre politicamente e faça oposição, em particular em Odivelas, a este executivo PS-PSD, porque senão deixa de ser oposição, que é aquilo que sempre foi. E, portanto, eu acho que o CDS não mudou de sítio. Se alguém nesta coligação mudou de sítio, não foi o CDS. O CDS está onde sempre esteve. E, portanto, nessa medida, o importante é que nós tenhamos a coluna vertebral dentro das costas e sejamos verticais o suficiente para nos mantermos onde sempre estivemos, que é na oposição e no combate a este socialismo democrático que agora vigora em Odivelas. E, portanto, estamos muito confortáveis com isso. E é isso que eu pretendo fazer nos próximos 2 anos. Ok. Então, terminando aqui com Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice, mas sem moral é uma vergonha. É uma vergonha. Pois. E eu espero que algumas pessoas, embora não seja otimista nesse sentido, se repensem bem no papel que desempenham neste município. E não estou a falar só para o Presidente, estou a falar para o Vice-Presidente. Outros, penso que não cabem neste programa e que o PSD não me incomoda que alguns vereadores tomem estas posições. O que me incomoda é que alguns homens que são sociais-democratas alinhem neste. Isso é que me incomoda. João Pedro Galhofe, foi um gosto. Permita-me só utilizar uma frase de Adelina Mar da Costa para dizer que inconformismo e unanimismo nunca. Portanto, da nossa parte, podem sempre contar com o total inconformismo face a este Executivo Municipal e unanimismo jamais. Pronto, e eu tenho que acrescentar que nós, Notícias LX, críticos sempre tentando ser construtivos, mas jamais abdicamos da nossa liberdade. Muito obrigado. Obrigado.